Bom, espera aí, deixa eu... Vou dar um aviso antes. Então dá. Uhum. Gente. Alô? Alô, boa noite. Vamos dar então início, né? Mais uma aula, né? Ops. Alô? Parece que acabou a bateria. Não preciso não, eu falo numa boa. Mas o outro estava com som tão ruim. Aí, deu uma travada. Espera aí que eu vou reiniciar o bichinho aqui. Vou pegar a bateria desse botão. Ana Alves Silva, é professora da comunicação e da história, né, aqui na UFMG. E ela vai tratar sobre as manifestações de 2013. Tá? Deixa eu só dar alguns avisos. Na próxima aula eu não estarei aqui, mas vocês realizam o curso normalmente. E na aula do dia 28, a aula do dia 28 não vai ser aqui. A aula do dia 28 vai ser na Fafiche, no Auditório Carangola. Tá? A única aula do curso inteiro que não vai ser aqui. Eu postei também no Moodle, hoje pela manhã, não sei se vocês chegaram a ver, uma lista de todas as conferências do curso. E vocês vão ver que não existe... existem alguns dias em que não haverá conferência. Por exemplo, dia 30 de agosto, se não me engano, não haverá conferência. Também durante a Semana do Conhecimento, não haverá conferência. Quem está matriculado tem acesso ao Moodle, pode ver isso, está postado lá. Quem não está matriculado, me pergunte por e-mail, me pergunte pelo Facebook, me passe um e-mail, que eu respondo e passo o cronograma completo de todas as conferências. Eu também passei pelo Moodle, postei hoje pela manhã, instruções sobre como fazer o artigo de conclusão da disciplina, que é uma coisa muito simples. É um artigo de 5 a 10 páginas, em espaço 1,5, para você comentar um dos 30 temas que a gente trabalhou no curso. Tá bom? Eu vou passar a palavra para a professora Helena, para a gente dar início, então, à nossa aula de hoje. Muito obrigado pela sua presença, eu fico muito honrado. Obrigado pelo convite, Tomás. Na hora que for passar o vídeo, você me avisa que eu... Tá. Então, quando o Tomás me procurou sobre esse curso, eu falei que eu topava se eu pudesse falar sobre 2013. 2013 foi fruto de uma grande pesquisa que a gente vinha fazendo. O meu grupo de pesquisa, os dois grupos, tanto ligado à comunicação quanto ligado à história, vinha fazendo pesquisas nas redes sociais e nas praças das cidades, de várias cidades pelo país, e a gente foi atravessado por 2013 nos dois espaços. Né? A gente publicou um livro sobre isso, então a gente tem um material muito grande sobre os acontecimentos de 2013. Eu não vou ficar aqui repetindo muitas coisas, eu escolhi fazer uma discussão num prazo, para depois a gente poder conversar um pouco. Vou usar dois vídeos para a gente discutir, também para relembrar algumas questões, para chegar até onde que é o ponto que hoje alguns de nós tentamos colocar em debate e em discussão sobre 2013. Né? A primeira coisa que eu queria era lembrar que todos aqueles que conseguiram fazer um levantamento sobre 2013, até agora chegaram por volta de entre 350 e 360 cidades que tiveram mais de uma manifestação durante o mês de julho de 2013. Tá? Então não foi uma coisa episódica, não foi uma coisa só em alguns lugares. A gente teve uma efervescência em 2013 que a gente nunca tinha visto dessa forma no Brasil. Né? E o que aconteceu em junho? Aconteceu em junho, eu falei julho, mas é junho. Em 2013 é que nos tomou de roldão, assim, as pessoas, assim, todo o sistema político, analistas, organizações sociais, partidos, formas de organização mais institucionalizadas se assustaram com o que acabou acontecendo em 2013.
Então, tem muitas pesquisas, tem muitas análises, tem muitas leituras de pesquisadores que mostram que essas mobilizações de 2013, essa efervescência que a gente viu, são parte de um processo de luta anticapitalista, que vem sendo gestado há décadas no mundo e no Brasil, e que são, sim, diferentes das formas tradicionais de organização que a gente não é que a gente estava acostumado, porque a gente já sabe que essas formas acontecem há muitos anos. Mas a gente tem por costume olhar para partidos políticos, para sindicatos e para coisas desse tipo, né? Então eu vou passar aqui o primeiro vídeo. Eu escolhi um vídeo que não foi feito por nenhuma ala dos manifestantes, tá? Por nenhum grupo dos manifestantes, para ninguém dizer que foi mais para o lado de cá, mais para o lado de lá. Mas esse é um vídeo feito em 2014, no começo de 2014, pelo Instituto Polis, que é um instituto de São Paulo que tem uma série de pesquisadores conhecidos, pesquisadores da cidade principalmente, pesquisadores ligados ao PT, ligados a alguns projetos do PSDB, mas muito pouco, mas assim, ligados à disputa, à discussão e à luta pelo direito à cidade. Então eu escolhi esse para não ser uma coisa que vão dizer assim, mas é um grupo e etc. Então vamos olhar primeiro esse vídeo que eles fizeram. E lembrar que esse vídeo foi feito em 2014, então a narrativa que foi construída depois ainda não existia, né? Essa aqui é uma análise do que aconteceu em 2014, em 2013. Vamos lá. Tenta tirar esse negócio aqui do lado. Alguém pode dizer... Em junho de 2013, milhões de pessoas foram às ruas no Brasil. Dados oficiais falam na maior manifestação brasileira desde os Caras Pintadas, que pediu o impeachment de Fernando Collor em 1992, quando cerca de 700 mil pessoas foram às ruas. As jornadas de junho começaram com um chamado do movimento Passe Livre pela revogação do aumento de 20 centavos na tarifa do transporte público. Junho mudou o Brasil, pelo menos as perspectivas, as possibilidades para pensar o Brasil. São novas possibilidades, novos anos para descrever e pensar e praticar ou estar em sociedade no Brasil. Quarto ato realizado em São Paulo no dia 13 de junho, as manifestações continuavam e até então o poder público não havia dialogado com a sociedade civil. Nesse dia, os manifestantes foram violentamente reprimidos pela Polícia do Estado. A população foi atingida com balas de borracha, cacetetes e gás-pimenta. Policial, depois que a polícia militar entrou com violência para reprimir, e depois que a mídia começou a chamar de baderneiros, vândalos, e aí que o pessoal foi para a rua dizendo: esses caras não vão ficar sozinhos, nós somos solidários, não pode ter a repressão policial que teve e não pode chamar um cidadão que está fazendo um protesto de bandido. Aí nós tivemos um crescimento desses movimentos. No dia 17 de junho, o quinto ato reuniu milhões de pessoas nas ruas. Em 40 cidades houve protestos.
reflexão. Foi incandescente, né? De início havia solidariedade relativa ao movimento passe livre, mas depois houve uma grande união contra aquele tipo de selvageria policial que é o retrato de uma postura do Estado. E como estava em questão já, eu acho que todos já sentimos, o colapso da representação política tradicional e da representação midiática narrativa descritiva também, a indignação furou esses poros e o que trouxe a violência policial para a agenda de uma maneira nova, que encontra o que eu chamo de genocídio da juventude negra pobre nas periferias, nas favelas. Na terça-feira, dia 18 de junho, o prefeito Fernando Haddad convocou o Conselho das Cidades e o movimento Passe Livre para discutir a tarifa do transporte público em São Paulo. Essa negociação foi curiosa, né? Porque o prefeito convocou o Conselho da Cidade e o tema era o aumento das tarifas, né? Os famosos 20 centavos. 3,20 não, enterrou! O MPL fez a apresentação dele, como propõe a catraca livre, quer dizer, propõe que o transporte público seja um bem público comum, portanto não seja cobrado do usuário. O recurso para financiar o transporte deveria sair do imposto geral pago por todo mundo. Mas ainda assim, em proveito do diálogo com a cidade, eu reuni o Conselho da Cidade essa semana, ouvi todos os conselheiros. Nós vamos revogar o reajuste dado, voltando à tarifa original de R$3. Sacrifício grande, nós vamos ter que cortar investimentos, porque as empresas não suportam, né? Não tem como arcar com essa diferença. Depois da revogação da tarifa, a população continuou a ir para as ruas. As reivindicações se ampliaram, questionando a públicos urbanos, na saúde, no transporte, na educação, na segurança, contra as mega obras da Copa do Mundo. Cresceu também a violência entre manifestantes e muitos movimentos sociais e partidos tradicionais tiveram suas bandeiras queimadas por outros manifestantes. Na internet, o Causa Brasil fez um levantamento das redes sociais em 2013, mostrando a mudança das pautas ao longo dos meses. Quanto maior o círculo no gráfico, maior a quantidade de vezes que a expressão era mencionada nas redes. Tarifa, preço das passagens, segurança, reforma política, direitos dos homossexuais, entre muitas outras expressões. Em Brasília, tem um estado que foi erguido nesses últimos meses. Esse estado custou 1 bilhão e 200 milhões. Eu acho que a população ficou indignada, que mostraram para ela que tem dinheiro. Então eu quero um padrão FIFA de educação. Eu quero um padrão FIFA de mobilidade. Eu quero um padrão FIFA Minha Casa Minha Vida. Porque o que tem aí é muito ruim. Mas é uma vitalidade reencontrada, coletiva, as pessoas estão se agrupando em coletivos, experimentando novas formas de interrupção, há uma vontade de debater, e o público, a cidade, a polis, se tornou grande objeto de interesse individual e, portanto, interesse também coletivo, familiar. A horizontalidade, que foi a forma dessas manifestações, dramatizaram uma nova geografia do poder, o movimento Passe Livre. Desde o início,
sua pauta restrita, uma sabedoria política inigualável. Soube como e quando começar, como lutar contra o risco de que qualquer um possa virar um insurgente. E seria ótimo se movimentos com tamanho foco se multiplicassem aos milhares para diferentes pautas, muito além daquelas que já existem por toda parte. E é um movimento, na verdade, horizontal. A gente é todo mundo igual dentro do movimento, não tem uma questão de liderança ou de uma coordenação dentro do movimento. As pessoas decidem igualmente, têm o mesmo peso. São 8 anos de trabalho, 8 anos de muita dedicação para isso acontecer. São 8 anos fazendo atividade, 8 anos fazendo debate, 8 anos pautando a questão, 8 anos passando em escola. Quando a gente começou a falar de Tarifa Zero em 2005, todo mundo achava que a gente era louco. Hoje a luta é na periferia, pode chegar na área. Você começar a ver outras formas de representatividade e participação dentro aí do campo da democracia representativa, que não sejam somente os partidos políticos. Daqui da Barra Funda, aqui, ó, representando também a comunidade do umas integrantes juntos aí, ó. Nós estamos nessa luta atrás de uma melhoria do nosso país também, né? Porque é só reivindicando que a gente consegue algo. Acho que as jornadas de junho, acho que elas colocam uma salutar tensão, né, entre democracia direta, democracia representativa e democracia participativa. Né? Eu acho que a gente tem que entender processos participativos como processos que tensionam. Então você tem, primeiro, uma percepção que a política é importante. Uma percepção também bastante elevada de que os jovens podem mudar o mundo. Porque a bandeira do transporte era uma bandeira, digamos assim, meio unificadora. Para além de mais e melhores políticas públicas, eu acho que tinha uma demanda por participação muito grande. Os 20 centavos eu acho que é uma coisa simbólica, porque no fundo a mensagem é essa: a gente não consegue pagar para ter o essencial para viver na cidade. E eu acho que foi um grito contra o serviço público como mercadoria. O que aparece como resposta é a ideia da defesa dos bens públicos comuns, que expressam um reconhecimento de um pacto mínimo civilizatório. Estranhas são novas linguagens, e quando surge um fenômeno singular, ele não surgiu, claro, da estratosfera do nada, ele vem de raízes, mas ele impôs uma ruptura. Ele, como evento, tem peculiaridades dramatúrgicas, cenográficas, né, absolutamente distintas. Então, nós estamos diante de um estado do singular do diferente. E elas não podem ser mensuradas necessariamente pelo que objetivamente alcançarão, porque há algo, eu acho, imperceptível, que tem a ver com o deslocamento de placas tectônicas sociológicas, cujas vibrações nós continuamos a sentir e só vamos conhecer possivelmente, se for o caso, no futuro. Oi. Não, desliga. O microfone não está funcionando. Oi. Oi. Bom. Esse aqui funciona, mas não é tão bom. Não precisa não, eu berro. Alô? Então, depois de ver esse vídeo, uma coisa que eu queria ressaltar e destacar e que fique mais clara para a gente, é que o movimento Passe Livre, esse movimento que é um dos que startou essa 2013, ele é muito claramente, ele é um dos disparadores dessas manifestações
E ele é um dos mais sólidos representantes dessa nova cultura política que se consolidou no Brasil, principalmente nos anos dos governos Lula, né? Então ele não surgiu aí, não apareceu aí, ele é velho conhecido, tem esse formato que alguns dos representantes deles falaram. Então o movimento Passe Livre, ele surge principalmente em 2005, discutindo uma questão que surgiu no governo da Luíza Erundina, quando ela foi prefeita de São Paulo, que é o Tarifa Zero. Né? Essa questão foi discutida, foi proposta, ela perdeu essa proposição na votação na Câmara de lá. Então já existia há muito tempo essa questão. Existem estudos, né? O Gregório teve em várias cidades brasileiras em 2013, que é o condutor desses estudos no governo da Luíza Erundina, para mostrar que é possível uma tarifa zero se a gente trabalhar com os impostos que são arrecadados na cidade. E o movimento Passe Livre, ele surge e ele tem como bandeira de reivindicação isso, a tarifa zero, que é uma questão que já vem dos anos 90. Né? Então, e daí também outras organizações vão aparecer em 2013 com esse formato dessa nova cultura política que a gente chama, que alguns anteriores a 2013, como o Centro de Mídia Independente, quem aqui já trabalhou com isso ou conhece, sabe que eles são de antes disso, né? Desde que o Brasil foi escolhido para sediar os mega-eventos, os comitês populares da Copa e dos mega-eventos foram formados em todas as cidades sede, né? O movimento dos trabalhadores sem teto, que a gente está vendo aí até hoje, os movimentos de ação direta, que vem desde os anos 90, os movimentos de ocupações na luta por moradia. A luta por transporte, a luta por moradia no Brasil são os movimentos mais antigos reivindicatórios desse país. Eles existem desde que existe transporte público e desde que existem políticas de moradia públicas nesse país. Então, eles não surgiram também nesse momento. Né? As formas como esses movimentos apareceram, que são novos e são decorrentes de uma rediscussão de uma nova cultura política dos anos 90. Né? Bom, e outra coisa que aparece em 2013 também para a gente discutir um pouquinho é a relação com redes sociais, internet, tecnologia, etc. Né? Uma análise mais abrangente desses acontecimentos tenta colocar os acontecimentos no Brasil num pool de protestos que acontecem no mundo desde 2006 e que tomou quase todos os continentes do mundo com protestos com esse viés. Uma pesquisa realizada pela Universidade de Colômbia corrobora essa afirmação através de um levantamento e análise de 843 protestos ocorridos entre janeiro de 2006 e julho de 2013, em 84 países, o que representa, de acordo com esse estudo, 90% da população mundial. E é interessante a gente ressaltar que 112 desses protestos ocorreram na primeira metade do ano de 2013, inclusive os do Brasil. Né? Isso é um pouco também para a gente pesquisar mais, entender mais e não cair nessas conversas conspiratórias de que a CIA resolveu de uma hora para outra. Ou seja, as coisas são muito mais complexas do que isso. Né? Os protestos na Tunísia, em 2010, foram um ponto de partida de uma série de revoltas populares que eclodiram no norte da África, no Oriente Médio, né? E tem vários estudos no mundo árabe, de grupos de pesquisa do mundo árabe, que mostram que durante isso que ficou conhecido como a Primavera Árabe, o número de usuários do Facebook nesses países quase que dobrou entre 2010 e 2011. Isso no período de um ano, os usuários dessa rede social cresceram de 14 milhões para 27 milhões, né? Segundo os dados apresentados por essa pesquisa. Especificamente na Tunísia, o Facebook teve um aumento de 200 mil novos cadastrados entre novembro de 2010 e janeiro de 2011. O relatório da pesquisa vai apontar que 9 em cada 10 tunisianos e egípcios afirmaram ter usado o Facebook
para organizar os protestos, aumentar a participação da população nessas manifestações, né? Esses dados acima nos levam a crer que a propagação do movimento conhecido como Primavera Árabe teria tomado outras proporções sem esses recursos da internet, tá? As mídias sociais são utilizadas para organizar protestos, para comunicar, para sensibilizar a população das causas que estão em debate, discussão, etc., e também para denunciar a comunidade internacional. Elas são muito usadas para isso, para fazer denúncia para a comunidade internacional das tentativas de repressão, de censura à internet, por parte desses estados todos, né? Saindo da Primavera Árabe, nós temos uma onda gigantesca de protestos em Londres, em agosto de 2011, que também tem influência dessas mídias sociais, né? A The Economist, ela chega a apontar a tecnologia, mais especificamente, alguns aqui vão se lembrar, o uso do BlackBerry, né? Que para eles é responsável pelas desordens que tiveram no norte de Londres e que depois se espalhou para outras cidades, para Birmingham, Liverpool, Manchester, etc. Então, a importância dada a esse serviço resultou numa decisão do ministro do Parlamento de Tottenham, que determinou a suspensão do serviço de dos BlackBerrys de mensagem, assim como tentar desconectar a companhia para prevenir novos protestos. Então, essas ações foram tomadas em vários lugares do mundo, como aqui também se tentou fazer isso, né? Em todos esses exemplos que eu falei, o destaque que é dado a essa tecnologia digital é intrigante, tá? Uma vez que o uso da mídia social, o uso da internet, o uso das mensagens, o uso dos smartphones, etc., ajuda a explicar a velocidade com que os motins foram orquestrados em várias cidades. No entanto, a gente tem que pensar que a utilização dessa mídia não esclarece para a gente por que tais protestos ocorrem em alguns lugares e não ocorrem em outros. Dado que essa tecnologia, dessa forma, está em vários lugares. Então, para nós, para mim e para as pessoas que pesquisam comigo, etc., a análise, nossas análises não podem ignorar, aliado a isso, o uso das ruas e do espaço público. Tá? Então, o uso das ruas e do espaço público como uma tecnologia política que é aliada às novas tecnologias, e não o contrário. Olhando para todas essas mobilizações, olhando para essas questões, e principalmente as nossas pesquisas, que são sobre mega eventos, então a gente acompanhou Copas e Olimpíadas em vários países, e todos eles, sem exceção, tiveram mobilizações, manifestações e repressão, né? O uso dessa tecnologia política é que se alia às novas tecnologias, e não as novas tecnologias que fundam uma tecnologia política de uso da rua ou do espaço público. Essa é muito mais antiga. Então, é importante a gente entender essas jornadas de junho como um acontecimento núcleo de diversas questões que foram se fundindo em um determinado intervalo de tempo, né? Então, a gente teve vários grupos em cena, a gente teve grupos anarquistas, e entre eles o que teve maior visibilidade nas mídias todas foram os ativistas que optaram pela tática Black Bloc. A gente teve movimentos voltados pelas lutas dos direitos civis, como das mulheres e os LGBTs, grupos reunidos em torno das violações de direitos humanos por causa dos mega-eventos, mas principalmente os LGBTs e o das mulheres, pelo fato do deputado Marco Feliciano ser o presidente da Comissão de Direitos Humanos do Congresso Nacional, e ali começar a articular uma série de ataques aos direitos das mulheres e da comunidade LGBT, né? Então, a gente tem esses movimentos voltados para essa luta com relação a esses ataques que estavam acontecendo no Congresso Nacional.
Os movimentos por direitos humanos, que são mapeáveis, existem longas pesquisas sobre o ataque aos direitos humanos em países que sediam principalmente a Copa, né? Outros movimentos que a gente tem, as lutas por direito às moradias, como aqui o movimento, as brigadas populares, o movimento sem teto, todos esses movimentos, Passe Livre, Tarifa Zero, etc., que a gente já falou, e movimentos que surgiram de luta contra a especulação imobiliária, que com a realização dos mega-eventos ficaram mais claros essas ações no Brasil, como o Ocupa Estelita em Recife, ou Saramandá em Salvador. Então é importante para a gente chamar a atenção, eu não fiz assim em ordem aqui, não tem... Vai passando para mim aí. É só apertar isso aqui, ó. Esses dois aqui, ó. Nesse sentido. Ah, tá. Apertar à direita e vai passando. Bom, é importante a gente chamar a atenção que esse espaço urbano, ele suscita um tipo especial de espaço social, né? Que é uma coisa que sumiu das nossas discussões depois, agora, quando a gente tem várias rediscussões sobre 2013. A ideia de que o espaço urbano ele produz, ele suscita um tipo especial de espaço social, desapareceu, né? E todo espaço, como todo espaço social, o urbano resulta de um determinado sistema de relações sociais, cuja característica singular são os grupos que os protagonizam, né? Então, uma série de emaranhados que se deram aí nesse momento, ainda estamos aqui na discussão das tarifas, etc., uma série de questões que apareceram nesse momento foram deixando claro as relações de uso, de compromisso, de imposição, de correção, de adequação, de negociação política com relação aos espaços, aos nossos espaços de viver cotidiano, né? Então, o espaço social que se conforma nessas cidades que a gente chama de insurgentes nesse momento, se caracterizam pela instabilidade ou pela mobilidade, né? É um espaço de tempo muito instantâneo, assim, o tempo da urgência dessas ruas, e constitui em circular e caminhar pelo espaço, em ocupar o espaço, fazer as passeatas, andar por ele, agir nesse espaço, né? Muitos dos grupos que se manifestaram nesse momento no Brasil, eles surgem no momento do tempo presente, ou seja, são questões que estão colocadas naquele momento, são questões que surgem para nós. Uma delas vamos voltar às questões ligadas à Copa e às Olimpíadas, que são uma chave fundamental para 2013, que também foi esquecida, e foi esquecida rapidamente, logo em 2014, por causa de toda uma discussão de como que a Copa e depois as Olimpíadas seriam importantes, os legados que elas trariam, e como que seria importante para a economia nacional, para enfrentar a recessão que a economia estava passando no mundo inteiro, né? Que o capitalismo passava pelo mundo inteiro. Então, aí tem uma chave que foi esquecida. Foi esquecida hoje por essa discussão de vai ter Copa, não vai ter Copa, quem vai fazer Copa, quem não faz a Copa, mas se esqueceu de todo o impacto que foi essa discussão aqui no Brasil. Então, quando você tem esse tipo de ação, vocês lembram do viaduto que caiu aqui em Belo Horizonte? Pois é. Então, a gente tem uma série de movimentos, essa que foi a remoção da vila aqui na frente da UFMG. Ninguém lembra mais dessas coisas, né? Assim, do que era a Copa. No bojo da Copa e da remodelação da Pampulha, a prefeitura começou a lançar todos os editais de privatização das áreas da Pampulha. E depois começou a impedir, a lançar uma legislação especial, mandar para a Câmara Municipal, de ocupação e uso das praças e dos parques. Aí, para a gente lembrar um pouco
Bom, de como que foi. Isso aqui era o projeto que tinha para o Cais do Estelita, em Recife, que veio no bojo da Copa também, de construção daqueles 12 espigões, onde que era antes o cais inicial da cidade. Ali tem uma grande favela, tem uma série de moradias nesse lugar, etc. E a ideia é essa empresa ganha a participação nesse terreno para a construção disso. Então, o Ocupa Estelita é um grande movimento que, nesse momento, também surge, e ele existe até hoje, e é um movimento que agrega e congrega formas de organização de todas as classes e de todos os estratos sociais. No bojo disso tudo, da especulação imobiliária, das obras, que já passou lá no vídeo, etc., a gente tem uma outra grande discussão, que é isso que eu falei, que é a ideia da privatização do espaço público. E acho que o exemplo mais candente disso é a chegada da FIFA e o território FIFA, ou seja, quando ela cerca os espaços no entorno dos estádios, e aquilo ali, a legislação nacional não funciona ali. Ali tem uma legislação da FIFA. No nosso caso aqui, a gente se lembra muito bem disso, porque nós ficamos no meio disso. O que possibilitou a Força Nacional de estacionar dentro do campus da UFMG e daqui sair para reprimir uma manifestação. Essa discussão também ficou muito clara nesse momento. Então, essas conformações, elas são muito importantes e elas começam a funcionar, a ser compreendidas em 2013. Aí a maquete do Ocupa Estelita e as manifestações em torno da cidade também. Aqui são as ações que tem em torno do Rio. Então vem uma nova... O Rio está bom da gente discutir, né? Porque ele resolveu, é o nosso grande cartão postal para o mundo. Ele foi uma refundação da cidade, como diz o Eduardo Paes. E aí agora nós temos um novo Rio de Janeiro a apresentar para o mundo. Então essa ideia da refundação da cidade, ela está na carta de intenções do Brasil, quando ele vai disputar a indicação para a Copa do Mundo. As UPPs, uma refundação do Rio, tudo isso está na carta de intenções, né? Então, e é interessante, eu peguei isso aí para mostrar como que também você começa a ter uma série de ações em torno de algumas questões que vão acontecendo no Brasil, principalmente no Rio. O Juca Kfouri faz uma matéria nesse dia, que tiraram as favelas do Rio do Google, nesse momento. Então você pegava o Google Maps, não tinha mais favela, e você fazia uma busca, não tinha favela no Rio. Né? É fácil resolver os problemas desse jeito. Então, e começa a colocar os muros, não sei se vocês se lembram dos protestos com relação a isso, em 2013, que eles chamam dos muros da vergonha. São os muros nos caminhos dos aeroportos. Né? Aqui, sumiu, não tem favela no Rio mais. Os morros são todos morros não habitados. Ali é de um jeito e aqui aparece dessa maneira. Então. Bom, e as UPPs, como que elas aparecem, elas são colocadas, apresentadas como algo para a população e etc. Isso aí eu não preciso nem de falar, porque nós estamos em 2018 já, a gente sabe o resultado de tudo isso. E aí, só para lembrar um pouco do desaparecimento do Amarildo, que deu uma grande onda de protesto também, né? Ele desaparece dentro de uma UPP no Rio de Janeiro, que é a instância máxima apresentada de segurança para a população das favelas, e de repente ele some num lugar desses. Bom, e aí começa uma outra onda e uma outra ação também, várias ações. Esse mapa do Rio de Janeiro, eu gosto sempre de apresentá-lo, que é para mostrar o tamanho da barbárie que foi feita em nome dos mega-eventos na cidade do Rio de Janeiro.
são todas as remoções que aconteceram no Rio de Janeiro, que é uma das cidades onde os protestos foram mais violentos, onde os enfrentamentos foram maiores. Em São Paulo, aqui, repressão policial, etc. E no Rio nós tivemos toda essa onda de remoção. Isso aí é um mapa de 2013. Depois disso teve mais. Tá? Então, esses grupos que foram surgindo e que foram discutindo essas questões, a gente pode destacar em São Paulo o MTST, né, por causa da questão da moradia. Em Salvador, como eu falei, Saramandaia, que era um bairro onde a linha Viva ia passar por cima, que era a linha que vinha do aeroporto, por cima de uma grande comunidade, né, e eles começaram a resistir, a reagir com relação a isso. Se a gente lembrar aqui em Belo Horizonte, a Vila da Copa, que é essa aqui do nosso lado, mas também o Resiste Isidora, né, que foi um grande movimento. Eu estou tentando lembrar vários movimentos, assim, para a gente conversar depois, mas desde 2012, aí 2013, etc., surge a Rosa Leão, Vitória, Esperança, todas essas ocupações que hoje são muitas mais. Ocupações no centro da cidade de Belo Horizonte, Salvador, a gente sempre teve ocupações em prédios da área central, Rio de Janeiro. Então, esses movimentos, eles já existiam, mas eles foram para as ruas. Né? E no caso de Belo Horizonte, ocuparam a prefeitura de Belo Horizonte. Não sei se as pessoas se lembram disso. Ocuparam e ficaram dentro da prefeitura. Teve uma ocupação na Câmara Municipal. Então, a gente teve movimentos e mobilizações que passaram pelas ruas, andaram pelas ruas, né? Usaram as ruas, fizeram protestos, ações, etc., e movimentos que pararam num lugar, como forma de acionar essa discussão sobre esses momentos. Né? O Rio tem o outro movimento da Aldeia Maracanã, mas ela foi removida, eles não conseguiram reagir, né? Não conseguiram evitar que a Aldeia Maracanã fosse removida. Então, se a gente está falando aqui da questão do legado, eu queria lembrar esse tipo de coisa. Qual legado nós temos disso? Hoje nós temos movimentos por moradia, outros que estão se consolidando cada vez mais e no Brasil inteiro, em várias capitais. Né? E uma outra questão que apareceu e que a gente deixou escapar, os meninos que falaram não é por 20 centavos, eles falavam depois uma frase que ninguém lembra mais. Eles falavam assim: por trás dos 20 centavos tem os 3 reais. Todo mundo esqueceu disso. E aí eles fizeram as contas de quanto que dava o transporte para o trabalhador que ganhava salário mínimo, e isso impactava em mais de 30% o salário deles. Qualquer salário que eles tinham impactava em mais de 30%. Mas o do salário mínimo era uma coisa absurda. Né? Então, eles chamavam atenção que, apesar de haver emprego, apesar de haver uma economia, uma mudança econômica para as classes mais pobres, os serviços públicos não atendiam essas pessoas. Eles eram precários e caros. Então, isso estava por detrás de não é 20%, não é só 20%, não era só 20%. Mas a leitura que se faz disso esquece os 3 que vêm antes. Ou seja, essa situação do serviço público, principalmente municipal, com relação aos trabalhadores e o trabalhador da periferia. Né? Então, é um indício para a gente entender qual que é o impacto do transporte e da moradia, mesmo naqueles que ascenderam socialmente nos períodos dos governos Lula e Dilma. Né? Porque os Minha Casa Minha Vida são na periferia. Né? O transporte são 1, 2, 3. Então, a discussão era o impacto disso na vida do trabalhador, no dia a dia, no cotidiano desses trabalhadores. E uma outra questão que está por detrás disso, que também foi esquecida, é uma discussão política das formas de se representar e de se fazer ouvir e participar. Né? Esse bate-boca que vocês viram aqui, não quero partido, não quero, aquela fusão que a gente viu.
tem muito a ver com uma explosão, que não é só no Brasil, é no mundo inteiro, das formas de representatividade que nós temos. Mas mais do que isso, eu acho que no caso específico do Brasil, isso acontece em outros países, mas nós estamos falando do Brasil, né, assim, as soluções participativas no Brasil, que num momento foram muito importantes e foram assim, bandeira para o mundo, né, foram visibilidades para o mundo, elas se tornaram extremamente burocratizadas e as soluções eram sempre técnicas. Então você ia lá participar, pode participar, mas você não entende nada, porque você não entende disso. Quem entende é o técnico. Né? Então, vários fóruns, conferências, audiências públicas, etc., chegavam nesse pedaço. E aí você que vivia aquilo, não sabe nada, quem sabe é aquele cara que fez um projeto qualquer, que nunca foi aonde você está, ou nunca usou o transporte que você usa, ou nunca fez essas coisas. Eu costumo falar que a gente estava aqui, em 2013, 2012, etc., quando fizeram esse corredor do MOVE na Antônio Carlos. Aí a gente chegava aqui e olhava para aquele negócio e falava assim, esse trem não vai dar certo. Aí, uns 3, 4 meses depois, eles quebravam tudo e faziam de novo. Aí o povo olhava e falava, esse negócio não vai funcionar. Aí 3, 4 meses depois quebrava, acho que fizeram umas 3 vezes esse corredor da Antônio Carlos, e você vendo aquilo. E as pessoas, né, no ônibus, tudo embolado, porque estava fazendo a obra. E quando a obra fica pronta, ela resolve aquilo que era muito mais fácil de resolver se não tivesse feito isso, e não resolve a situação do transporte, da mobilidade urbana em Belo Horizonte. Né, as pessoas confundem assim, um transporte com a mobilidade da cidade. Então ninguém pensou na mobilidade urbana. Pensaram em pôr ônibus, esse grande corredor chegava no Mineirão e saía do Mineirão, chega lá no centro da cidade, as estações e etc. Tudo foi sendo pensado depois, embolado depois, né? Em vários lugares, em várias cidades, não terminou, não ficou pronto, não funcionou, mas em absolutamente nenhuma cidade foi uma proposição de mobilidade urbana para a cidade. E é isso que impacta a vida da gente. O dia a dia, o deslocamento e etc. Então, essas formas de participar... E outra coisa que ficou clara é que tem milhares de conselhos, de conferências, de sei lá mais o que a gente pode participar, mas nada que era afeto à Copa e às Olimpíadas foi discutido com a população. Né? Então isso também criou um hiato, assim, um racha na forma de olhar para essas questões. Então, outra coisa que vai acontecendo depois é isso, né? A gente começa a ver nessas mobilizações que no começo ninguém entende muito bem, depois uma extrema violência que todo mundo fica contra, depois essa mudança que a grande mídia faz, os governos, etc., separando as manifestações de bem e as manifestações do mal. Né? Os homens de bem dos vândalos. Então, os pobres, os movimentos de moradia, as formas tradicionais de luta dos pobres na periferia, que são, todo mundo aqui sabe, as mães de vocês, os pais, os avós, os bisavós, já cansaram de ver nas periferias das cidades que todo mundo queima pneu, cerca beira de estrada, quando alguém morre atropelado, quando o ônibus passa por cima de não sei quem, quando o ônibus desaparece, não vai lá naquele lugar, ou quando uma série de manifestações sempre foram assim. Aí essas manifestações passam a ser tomadas como vandalismo, ou seja, os blacks, mais uma vez, são vândalos, mais uma vez são separados dos homens de bem. Esse movimento que foi feito pela mídia e por todos nós, separou radicalmente essas manifestações. A gente fez uma pesquisa nos perfis e nas páginas dos Black Blocs e dos Anônimos. Nos Black Blocs a gente via muito claramente, muito pouca coisa, porque eles não funcionam assim na internet, ninguém sai lá colocando tudo que vai fazer, de que dia, o nome de um, o nome de outro, etc.
mas você via discussões muito ideológicas e ideologizadas, e nos anônimos você começa a ver a entrada de grupos que passam a se chamar de nacionalistas, que vão proteger o Brasil contra os vândalos, que não pode quebrar as coisas, o patrimônio público, o que eu quero é um país livre da corrupção financeira e da corrupção dos costumes. Aí começa a entrar a questão dos costumes, aí começa a ser contra performances artísticas nas manifestações, começam a ser contra mulheres, começa a ser contra negros e começa, nas páginas dos anônimos, começa a aparecer essa profusão de coisas que hoje a gente vê na internet. Então, o que antes era uma discussão ideológica de destruição de símbolos do capitalismo, passa a ser demonizado pela esquerda mais institucionalizada, como ou colocar barreira nas estradas, como impedir a livre circulação e etc., passa a ser extremamente demonizado por muitos que estavam que não conseguiam explicar por que tanta gente foi para as ruas, né? Então, essas manifestações, elas são importantes porque o que elas fizeram? Elas trouxeram para a cena pública as nossas disputas, as nossas intensas disputas. Como historiadora, eu fico rindo um pouco, as pessoas falam assim, não, Brasil, é a primeira vez que a extrema-direita aparece no Brasil. Eu não conheço a história do Brasil. A extrema-direita sempre esteve aí. Sempre, sempre. Foram para as ruas muitas vezes, perseguiram muitas pessoas. Ah, mas nunca teve um Bolsonaro. Teve outros. Então, não é novidade isso, né? Então, esses movimentos todos que a gente está vendo, dessa nova cultura política, esquerda e direita, tá? Que são movimentos mais autonomizados, mas não ligados totalmente a partidos, sindicatos, etc., eles tomam fôlego, sim, nos governos Lula. Eles surgem dessa forma muito mais nesses governos. Por quê? Porque é o momento do mundo inteiro que eles vão aparecendo, que essas discussões vão aparecendo, num governo que possibilita que isso apareça, né? Então, você tem tanto esses movimentos mais à esquerda, radicais, quanto movimentos à direita, assim. E acontece uma coisa nas manifestações de 2013, muito interessante, assim. Vou parar nesse slide. Ela falou isso em 2013. O que acontece também em 2013, naquele bololô de gente que estava nas ruas? Porque aí começa a entrar um monte de gente nessas manifestações. Uma parte da classe média brasileira foi a que menos ganhou nesses anos Lula. Tá? Porque ela viu os ricos ficarem cada vez mais ricos e ela viu muitos pobres ascenderem socialmente até onde eles estão. Essa direita radical, que as pessoas chamam, etc., muito rapidamente entendeu esse descontentamento dessa parcela da população e mudou o seu posicionamento com relação a essas manifestações e passou a disputar esses setores, né? E mudou a pauta da parcela de muitos. E aí entrou essa pauta anticorrupção, moralista e etc. Nenhum desses grupos surgiu em 2013. Absolutamente nenhum. O que essas jornadas nos mostram é que com alguns estopins, toda a efervescência política vem à tona. Em vários lugares do mundo, em vários momentos, né? Principalmente, ela vem à tona e ela não é comandada por essas formas institucionalizadas, né? Então, acho que tem uma geração que vem aí dos anos 80, dos anos 90, quando a gente está na redemocratização e etc. A geração dos anos 80 e dos anos 90, e lá dos anos 70 também, a esquerda vai para a rua, ela ganha as ruas, ela reconquista as ruas depois da ditadura. E a direita vencia nas urnas, né? A partir de 2002, com a eleição do Lula, há uma ideia de que a esquerda ganhou nas urnas, né? E muitas vezes foi deixando as ruas para a oposição a isso, né?
foi abandonando as ruas da forma como ela trabalhava, como ela estava nelas antes. Então, essas manifestações ocorridas nas ruas em 2013, elas atropelaram muita gente, muitas interpretações, mas elas são importantes porque mostraram para a gente que existe muito mais para além das formas como a gente está acostumado a pensar a disputa da esquerda, ou as formas da direita, que a direita é coesa, que a esquerda é isso, o que é esquerda, o que é direita, como que é essa bololô de coisa, né? Tem muitos pesquisadores, muitos intelectuais que vão dizer que 2013 foi o fim de uma certa letargia que o país se encontrava e um transbordamento de múltiplos descontentamentos. Eu falei vários aqui. As demandas de 2013, elas estão aí e permanecem até hoje. Ao longo desses anos, desses 5 anos, elas estão aí. E continuam vazando por tudo quanto é canto. Eu levantei as bandeiras, as principais bandeiras, as mais importantes do surgimento desses movimentos. 1. Desmilitarização da polícia. Tinha grupos e grupos e grupos conformados para discutir essas questões. 2. Democratização da mídia. E chamava isso democratização da mídia. Chamava isso antes, porque a gente entende que a mídia não é democrática no Brasil, né? E depois virou regulamentação da mídia. Há uma diferença muito grande entre democratizar a mídia e regulamentar a mídia. Uma pauta que foi para as ruas, direito à cidade. Com essa lógica, né? Moradia popular. E não mais plano habitacional, porque o Brasil tem plano habitacional tocado por banco. O Brasil não tem política pública de moradia popular, né? Isso também teve uma grande reversão na compreensão disso. Por isso que as ocupações hoje não querem Minha Casa Minha Vida, né? Essa foi uma chave, eu trabalhei com isso muitos anos, essa foi uma chave fundamental. A ideia de transporte público virou finalmente nesse país a noção de mobilidade urbana. As pessoas entenderam que mesmo que você não ande de ônibus, transporte, vários modais de transporte, são fundamentais na ideia de cidade, né? Outra, democratização dos espaços públicos e livre expressão artística e cultural. Outra, inclusão das minorias. E outra, participação popular nas reformas urbanas, principalmente por causa da Copa. Essas eram as pautas iniciais. Depois virou PEC, sei lá o quê, sei lá mais o quê, e elas foram sendo duramente reprimidas, né? Outra, acesso e qualidade dos serviços públicos, saúde e educação. Muita gente chamou de padrão FIFA. Esse vídeo explica muito bem o que estava se dizendo naquela época, não é essa bobagem que falam hoje. Se você tem 1 bilhão e não sei quanto para um estádio, então eu quero acesso e qualidade nos serviços públicos. Era essa a discussão, né? Contra o impacto dos mega eventos, e pasmem vocês, eles falaram aí e a gente fala até hoje. Luta contra o extermínio da juventude negra na periferia. Estava lá, na rua, essa discussão. Então, tinha direita na rua? Tinha, mas tudo isso estava na rua. Então, nós jogamos tudo fora na discussão sobre 2013, né? Então, hoje, muitos preferem dizer que 2013 era uma ação da direita. Outros que foi uma revolução 2.0 que mudou o país. Outros que polarizou o país entre PT e PSDB, entre direita e esquerda, etc, etc. Ao contrário dessas formas de olhar para 2013, eu entendo que é fundamental a gente buscar chaves para entender o cenário político de 2013 e o cenário posterior, que é o que nós vivemos. E para entender isso, a chave para entender isso, está nas práticas cotidianas dos setores populares. Onde eu vou citar 2 autores só nessa aula aqui. Você passa o vídeo daqui a pouco. Um é o James Scott. Ele vai chamar
de espaços ocultos, que é o lugar onde os subalternos, os subordinados, os pobres, onde eles elaboram seus discursos antagônicos ao poder, né? Onde os seus atos, que impressionam sempre as autoridades, quando eles emergem na cena pública de forma improvisada, mas é lá nesses lugares que esses atos são ensaiados por muito tempo, no discurso oculto da prática e da cultura dessas pessoas, desses lugares, né? Queimar pneus para impedir o tráfego nas rodovias, fazer esse tipo de coisa, são atos dos mais antigos deste país. Mais antigos dos pobres que são empurrados para esses buracos violentos, sem infraestrutura, sem nada. Isso existe todos os dias e sempre existiu. O outro autor que eu vou citar é o Raul Zibek, que é um cara que estuda esses novos movimentos na América Latina. Ele vai propor que a gente pense esses momentos, e principalmente 2013 no Brasil, que a gente se concentre naquilo que é contingente, o que está por trás, o que está por debaixo dessa linha visível da política que 2013 nos trouxe. Então, que a gente olhe o que está por trás, por debaixo dessa ideia de golpe, dessa construção que nós fizemos de golpe que aconteceu nesse país. Para ele, esse é um passo necessário para a gente entender como que uma nova maneira de protestar e organizar, uma nova maneira de pensar, vem se desenvolvendo há mais de uma década. Uma nova cultura política que só pode ser percebida se prestarmos atenção às práticas dos pequenos grupos e não ficarmos reféns de só discutir a eleição. Para evitar a armadilha das generalizações ou das possibilidades que uma eleição pode resolver, é necessário que a gente estreitar a análise, a gente direcioná-la para um dos atores que estiveram na base da onda de protestos em junho. E, ao mesmo tempo, fazer parte dessas novas possibilidades, esses novos modos de organização e de ação. Põe. Aí vou passar o vídeo. Vou agradecer então a nossa convidada.